Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio do José Augusto de Oliveira. Como combinado, como eu tinha combinado com vocês, né? Nesta quinta-feira nós teremos uma aula de sociologia que vai abordar sociólogo e o trabalho e a sociologia. A sociologia e o trabalho do sociólogo é a unidade de aprendizagem. Antes de mais nada, hoje, terça-feira, foi postado para o terceiro ano, amanhã, quarta, vai ser postado para o segundo, quinta para o primeiro, semana que vem, filosofia, de novo, terceiro, segundo, primeiro, e até quando nós tivermos a impossibilidade de estarmos juntos. Tudo bem? É muito importante, para mim, particularmente falando, que vocês postem comentários. Não precisa no YouTube, mas para mim, no WhatsApp do nosso grupo. Vocês viram que até eu demorei um pouco para falar porque tava tanta coisa para falar que eu tive que ah, primeiro eu tive que pensar muito bem no que eu ia falar, filtrar na minha fala. Não sei se vocês já viram de filosofia, agora vai de sociologia. E esse ritmo vai continuar na próxima quinta filosofia, na próxima sociologia, até a gente voltar a ter contato presencial, a ter contato em sala de aula, lá na sala física. Tudo bem? Ontem eu peguei o trabalho de vocês, vocês podem continuar entregando os trabalhos, ainda quem não conseguiu. E por favor, assistam. Isso não é uma tarefa, isso é um pedido. Não vai valer nota, eu não vou pedir relatório sobre o que eu falei, nada disso. É um pedido que eu estou fazendo para que vocês assistam e tirem as suas dúvidas e mandem depois também para mim as dúvidas que possam continuar existindo para que a gente possa conversar e eu possa responder sobre as suas dúvidas. Como vocês podem ver, é um vídeo caseiro. Eu estou aqui todo despenteado. Tem uma cachorra de um lado, tem um gato atrás dessa webcam. Tem mais aí 5 gatos circulando por aí. Hora ou outra eles podem aparecer aqui. Mas eu preciso que vocês comentem para que eu possa tentar melhorar. Não estou dizendo que eu vou melhorar, mas que eu possa tentar melhorar. Que tipo de comentário? O que vocês quiserem. Professor, pelo amor de Deus, para. Não está dando certo. Ou, o senhor está passando vergonha. E eu vou passar vergonha também quando souberem que eu sou seu aluno. Ô, professor, que beleza que o senhor postou esse vídeo. Eu estava meio sem sono, comecei a assistir. Ó, não precisei nem tomar calmante, não precisei de remédio nenhum. E qualquer outro tipo de comentário. Mas o importante de tudo, assistam. Assistam o vídeo. Olhem sobre o que eu estou falando. Vejam se isso é de serventia. Porque eu vou continuar mandando o vídeo, até porque quem cala consente. Vocês não falam nada, eu acho que estão gostando, adorando, achando maravilhoso, continuo mandando. No mais, espero que vocês estejam tendo aí uma semana boa, dentro de todas as dificuldades que vocês estão vivendo, e eu também, que a gente consiga, de uma forma ou de outra, atender a necessidade de alguns, se não de todos, pelo menos de 1, 2, 3, 30, nossa, quem dera. Que mais? Para não me exceder muito no tempo. É muito importante que vocês tentem assistir o vídeo para poder me fazer alguma pergunta. E muito importante também
que vocês postem um joinha, não no YouTube. Não precisa ir lá postar joinha para ficar aparecendo like. Joinha aí no nosso grupo de WhatsApp. E é muito importante que eu saiba quantos e por que estão ou não assistindo. Tá bom? É uma honra estar com vocês. Quinta-feira esse vídeo vai ser postado. Hoje não é quinta ainda. Meia-noite quarta, meia-noite 1, o vídeo está postado. E a gente vai conversando, se é que vocês vão querer conversar, tá bom? Então hoje, a aula de Sociologia, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar a Sociologia e o trabalho do sociólogo. Muito bem, a Sociologia e o trabalho do sociólogo. Importante para essa aula, deixa eu tirar o óculos. Importante para essa aula que vocês entendam que a sociologia é uma ciência humana que tenta estudar e revelar os benefícios e os malefícios que acontecem em nossa sociedade, em nosso grupo. No seu grupo familiar, no seu grupo de amigos, no seu grupo escolar, no seu grupo do município, no seu grupo de familiares da sua namorada, enfim. A sociologia procura mostrar, logicamente, que de forma generalizada e conforme ela vai estudando de forma individualizada, restrita, o que vem acontecendo na sociedade, em relação à segurança, em relação à saúde, em relação à divisão de classes. E isto é muito importante. Isso é muito importante porque ajuda você a ampliar a sua visão sobre o mundo que você vive e ajuda a ampliar sua visão em relação aos indivíduos que circundam você. Então a sociologia ela existe exatamente para lhe abrir os olhos para que você entenda cada vez mais, de forma mais aprofundada, de forma mais clara, o mundo em que você, eu, em que nós vivemos. A sociologia mostra a fotografia da sociedade. No nosso caso, oriense brasileira, do José Augusto. E é uma fotografia bem clara, porque normalmente ela se aprofunda em algumas situações. Ela não se contenta em fazer uma fotografia superficial. Ela não se contenta em fazer uma fotografia rasa sobre aquele grupo social que ali está. Então, a sociologia é uma ciência que estuda a sociedade de forma geral e específica. Estuda a sociedade de forma generalizadora, como o que acontece com a maioria da população brasileira, com a maioria da população da América Latina, com a maioria da população do continente americano. E ela também consegue se aprofundar em questões mais específicas, em questões menos gerais, em questões que às vezes você se encontre naquela situação. Então a importância da sociologia como ciência é muito grande, porque a sociologia luta contra a alienação de classes. A sociologia luta contra a alienação individual. A sociologia é a favor da busca de cada vez mais informações claras sobre por que a sua situação é essa, por que a do professor é essa e por que a do seu amigo é outra. A sociologia vai lhe esclarecer por que a sua situação é diferente da dos outros. Será que é por falta de estudo? Será que é porque você vem de um grupo onde se privilegiou sempre o trabalho e o estudo foi deixado de lado? Será que é de um grupo que o estudo nunca chegou até esse grupo, então esse grupo não sabe sobre prioridades relativas à educação?
Ó, se fosse uma aula, atividade, texto dissertativo, descritivo, narrativo no ato. Mas não é uma atividade. É para que você pense nisso. Eu estudo na escola A porque eu quero, porque lá me faz bem, porque lá o ambiente é bom. Ou eu estudo na escola A porque eu não tenho condições de estudar na B, porque na escola B a minha família disse que não é um diferencial para aquilo que eu vou fazer depois de terminar o ensino médio, ou porque eu não tenho condições de estudar na escola B. Isso é sociologia. A sociologia está intimamente ligada com a sociedade. E, como ela está intimamente ligada com a sociedade, o trabalho do sociólogo é o quê? Exatamente. Lhe mostrar como as coisas realmente funcionam dentro de nossa sociedade. Para que vocês tenham ideia, daqui a algumas aulas, seja ela presencial ou seja ela por meio de uma videoaula, o que vai acontecer? Nós vamos ver quem são nossos grupos primários, secundários, intermediários e vamos entender por que eles são chamados de primários, por que eles são chamados de secundários, por que eles são chamados de intermediários. Nós vamos entender isso. Ou vamos, ao menos, buscar entendimento sobre isso. Então, a sociologia é muito importante, porque ela explica por que você está vivendo nesta sociedade, desta forma, com estas condições. A sociologia explica, meus alunos, minhas alunas, meus queridos de forma geral, por que quando às vezes a gente escuta falar em meritocracia, isso daí não é verdade, cara. Meritocracia só existe quando todos têm acesso às mesmas coisas, com as mesmas condições, com a mesma qualidade. Vamos supor, é uma suposição, mas é verdade, é real. Na escola X particular, professor de sociologia é o Clóvis de Barros, que ele é filósofo também. E ele se formou em comunicação primeiro. Será que o acesso à disciplina sociologia será igual, será melhor, será pior com a aula de vocês com o Kleber Muriel Garcia Salles? Não podemos falar em meritocracia. Podemos falar em meritocracia quando todos derem a oportunidade igual e condições iguais de todo mundo ter a mesma oportunidade. Senão não é meritocracia. E daí começa a desigualdade. Hoje eu vi, estava assistindo lá um jornal, não interessa em que canal, se ele era pago ou ele era aberto, que um adolescente de 16 anos foi morto numa favela do Rio de Janeiro. Muito bem. Daí já está começando a se dizer que ele foi morto porque ele estava num lugar inapropriado para a idade dele, mas principalmente porque a polícia, antes de entrar e fazer a abordagem, ela atirou porque ele era negro. A sociologia vai estudar isso. A sociologia vai estudar por que negros têm um trabalho X, brancos têm um trabalho Y, ou W, ou Y1. Se todo mundo fala que é meritocracia, sociologia vai estudar por que a mulher, de forma geral, tem dificuldades para chegar nesse trabalho e por que a mulher negra, e aí eu posso afirmar, tem muito mais dificuldades para chegar nesse trabalho. O que aconteceu no Brasil que a gente tem uma herança onde a mulher ainda sofre discriminação
E além de sofrer discriminação, a mulher, se ela for negra, a discriminação é maior ainda. A sociologia nos dá a possibilidade de estudar e demonstrar o que acontece. A filosofia nos dá a possibilidade de refletir e entender por que isso acontece. A história nos dá a oportunidade de mostrar desde quando isso acontece. A geografia nos dá a oportunidade de mostrar territorialmente onde isso acontece mais. Grosso modo, obviamente que eu não vou entrar em áreas que não fazem parte das minhas aulas. Puxa vida, olha que interessantíssimo. Olha que maravilhoso. Então a sociologia, ela existe para que você não ache tudo é natural. Isso aqui é assim mesmo. É natural o aluno vir aqui na escola que eu estou estudando, não estou dizendo, não estou fazendo um comparativo real, eu estou fazendo uma suposição. É normal o aluno vir aqui e dizer que primeiro ele vem apenas para se alimentar e depois, se der tempo, ele estuda. É natural. A sociologia vem na vida de vocês para desnaturalizar aquilo que parece natural. Desnaturalizar. Tirar, eu estou com a mão na frente dos meus olhos, tirar um bloqueio, desembaçar a nossa vista daquilo que acontece em nosso redor. Eu estou desnaturalizando. Eu não posso considerar natural uma pessoa que vem na escola primeiro para comer e depois, se der tempo, ela vai estudar. Lembra, eu não estou dizendo que é no José Augusto. Eu não estou dizendo que é no José Augusto. Eu estou dizendo que isso acontece nas escolas públicas. Professor, mas não quero saber se acontece. Não é esse momento. Mas haverá um momento que eles vão ter que falar disso. Mas não é esse. Desnaturalizar o olhar. Parar de achar tudo natural. Não é natural. Não é natural. No meio de uma crise sanitária que a gente está vivendo, a gente escutar alguns meios de comunicação falar mães e filhos, alunos e alunas sofrem com a falta de comida porque agora acabou a merenda na escola. Mas a escola, o principal objetivo, a prioridade da escola é apenas encher a barriga de seus alunos? Lógico que ela tem esse compromisso, mas é a prioridade? A prioridade da escola e a prioridade da sociologia não é falar, cara, isso não é natural e nós vamos lutar para que isso daqui 5 anos, daqui 2 meses, lá fora da escola isso não volte a acontecer? Olha como a sociologia vai abrir as portas, abrir sua consciência, abrir seus olhos para o que está acontecendo à sua volta. Olhar para cá, não tinha pensado. Olhar para cá, eu estou olhando para lá, não tinha pensado. Olhar para lá, nossa, não tinha percebido isso. E vamos falar em meritocracia? Vamos falar, mas se eu quiser, eu consigo. Se você quiser, você consegue. É óbvio. Mas não podemos falar em meritocracia porque tem gente que quer igual você e tem muito mais chance e muito mais oportunidade porque estuda em locais melhores, com Clóvis de Barros melhores e não fica estudando com Kleber Muriel. Não é natural. Não é natural um aluno vir dormir durante a aula, não porque ele é cozido, não porque ele está com preguiça, mas porque à noite ele tem que cuidar dos seus irmãos, para a mãe e o pai trabalhar, porque não tem como a família dele sobreviver se o pai e a mãe dele não trabalharem. Não é natural. O professor deu um exemplo básico.
de desnaturalização. Eu não vou fazer isso agora, óbvio. Pôs a camisa de trás para frente, entrou sem tênis, sem o sapato, sem meia, com a meia no avesso, com as calças retorcidas, para causar o quê? Impacto. Para desnaturalizar o olhar natural do que é professor. Porque normalmente a gente analisa a pessoa pela beleza, pelo jeito de se vestir. Pela forma de andar. Pela forma de se expressar. Daí eu entendo. Muitas vezes eu vou escutar alunos falando assim, professor, mas desculpa aí. Beleza não se põe numa mesa, né, professor? Mas abre o apetite. Abre. Mas a partir do momento que você aprofunda o seu olhar naquilo que é belo, rasamente belo, raso belo. Ai, como ele é lindo, como ele é bonito, como ele é gostoso, como ela é linda, como ela é bonita, como ela é charmosa. E começa a ter a oportunidade de ter um contato e conhecer mais, e daí vem o conhecimento aprofundado. Conhecer melhor, conhecer os hábitos, conhecer a atitude da pessoa, você começa a ter um olhar não natural daquela mesma pessoa. É a desnaturalização do olhar. Não é natural. A gente vai continuar numa aula à frente falando de mais um quesito além da desnaturalização. E além da desnaturalização. Eu não posso olhar para o Kleber apenas por sua aparência, olhar raso, e entender que eu vou ter um relacionamento saudável com ele. Eu sempre dou o exemplo do Kleber. Nunca dou meu exemplo. Dou o exemplo do Kleber. Lá, o professor de filosofia. Você acha que a mulher do Kleber, ela casaria com o Kleber apenas pela aparência? Olhar natural. Olhar raso. Vocês acreditam que a esposa do Kleber, que é uma esposa muito bonita, por sinal, que tem um filho muito bonito, por sinal, casaria com o Kleber? Pura e simplesmente por causa da sua aparência? Hoje vocês estão me vendo aí desarrumado, né? Cabelo um pouco despenteado. Estão vendo uma árvore ali atrás que parece um cabelo também arrepiado pra lá, pra cá. O Kleber anda assim constantemente. E ainda por cima é manco. Você acha que a esposa do Kleber ia casar com ele apenas pela beleza física? Vocês acham isso? Temos que desnaturalizar nosso olhar. Lógico, ter empatia, ser compreensivo, ser solidário. Mas vamos primeiro na desnaturalização. Não achar natural. Temos que desnaturalizar o nosso olhar para entender o que realmente vale a pena. A esposa do Clary, ela desnaturalizou. No começo ela ficou meio surpresa. Um cara que não se portava muito bem dentro do ônibus que ele viajava. Um dia ele precisava dar uma aula de sociologia da educação, inclusive. Ele levou um berrante para dentro do ônibus, ele não deixou ninguém dormir. Você acha que ela ia casar com o Kleber? Desnaturalizar é ir além, é ter empatia, é buscar informações.
do outro. E buscando informações do outro, conhecendo melhor o outro, fazer com que sua sociedade, seu grupo, os seus contatos melhorem a partir de você, cara. Vivemos numa sociedade extremamente desigual, onde alguns têm muitos e muitos não têm quase nada. Onde quando a gente vai ao banco, tem filas para receber ajuda emergencial do governo e tem gente falando, que absurdo, por causa de R$600. Então, se coloca no lugar dele. Você acha que ele está lá porque ele quer? Se coloca, desnaturaliza. Não é normal. Não é natural. Modifica seu olhar, procura saber mais a fundo por que isso está acontecendo. Lógico, tem muita coisa para nos atrapalhar. Tem um monte de mentiras via WhatsApp, via internet, via Facebook, via essa aula. Se eu quisesse. Mas você como indivíduo, como ser humano, olha lá minha cachorra latindo. Você precisa parar de achar tudo natural. É natural, isso acontece com todo mundo. Não é natural. O trabalho da sociologia como ciência, do sociólogo como pesquisador é desnaturalizar o olhar social, o olhar sobre o ser humano. Não é natural. Não é natural você achar natural que uma pessoa que estudou numa escola X, que paga X vezes 2 ou 4X, que tem dinheiro para fazer 6 inscrições numa universidade pública e você vai usar apenas a possibilidade do Enem e vai pedir isenção de inscrição e vai ter que jogar tudo lá, todo o seu conhecimento, toda a sua dedicação, toda a sua concentração para passar. E o cara que teve acesso a muito mais coisa que você, inclusive ao dinheiro, vai lá e disputa Enem e passa. Mas é mérito dele, né? Aquele cara lá estudava, isso daí não estudava. Você tinha que olhar seus filhos durante a noite e achar tempo para estudar. E em algumas, eu estou falando você, mas não estou falando de vocês. Estou falando de você, indivíduo. E às vezes você também tinha que achar tempo para comer na escola, se concentrar, estudar, chegar em casa, cuidar dos irmãos, sobrinhos, avós, e ainda é meritocracia. Não é natural, pessoal, você achar que a cota pro negro gera mais preconceito. Não é natural. Você tem que desnaturalizar a situação. Mas por que ele está ganhando a cota? Vai lá em história. Busca desde quando ele é Zé Ninguém. Ele não é nada. Desnaturaliza o seu olhar. Não acha natural. Não acha normal. Não acha que ele tem a mesma chance que todo mundo. Porque ele pode ter a mesma chance que todo mundo em Ourinhos, em Canitar, em Jacarezinho, em Fartura, em Ipauçu, em Chavantes. Mas vai lá no Rio de Janeiro. Vai em São Paulo. Vai para Paraisópolis. Não é natural você achar que ele tem que ficar de fora mesmo. Não é natural. A cota não é uma coisa que veio para aumentar o preconceito. Ela veio para dar chance aos que não tinham chance nenhuma. Resolveu? Óbvio que não. Aliás, hoje em dia, vocês me perdoem, isso que eu estou falando não é exemplo, isso é um fato.
Tem gente que sai da escola pública lá, da escola particular lá no segundo ano do ensino médio, vem para a escola pública para poder entrar na cota social e disputar, junto com os cotistas de verdade, uma vaga na cota. Isso está causando uma disputa, além de desigual, muito maior que a lista geral. Na lista geral é 50 por vaga, entre os cotistas está virando 52, 53, dependendo do curso. Mas para entender isso, entender o que foi preciso ter cota, é preciso ter cota social, é preciso que o aluno não pague nada de inscrição quando ele for prestar FATEC, quando ele for prestar o IF, quando ele for prestar o EMP. É preciso que ele faça inscrição para ter isenção? É preciso. Mas por quê? Ah, isso é natural. Não é natural. É preciso porque ele não tem um monte de coisa que aquele que paga tem. E a sociologia e o sociólogo fazem este trabalho de desnaturalização do olhar. Temos que ter um olhar aprofundado sobre tudo o que acontece entre a gente e ao redor da gente. Dentro da sala, deve ter os seus como, isso é natural, ele é assim mesmo. Ele é chato mesmo. Ele é cozido mesmo. Esse professorzinho aí que tá falando agora para mim nesse vídeo, ele é ruim mesmo. Não vale ter um olhar mais aprofundado? Não vale ter 10 minutos de empatia, tentar o diálogo, perguntar o que está acontecendo, para entender a posição da pessoa em relação ao seu grupo? Esse é o trabalho do sociólogo. Esse é o trabalho da sociologia. O trabalho de desnaturalizar aquilo que até então, pelo senso comum, pelo olhar raso, era considerado comum por você e por todos os seus. Ninguém está pedindo para você sair revoltado, brigar, não. A sociologia está pedindo para você entender a posição que você ocupa nesse momento e saber como que você pode melhorá-la como indivíduo e como ser social dentro do seu grupo, dentro do seu município, dentro do seu país. A sociologia prega por isso. Tudo bem? Espero que essa primeira retomada de sociologia tenha sido agradável, não tenha pelo menos sido muito desagradável. E que a gente possa, nas próximas aulas, ter uma interação muito legal pelo WhatsApp e pelo YouTube. Tá bom? Não é tarefa. É só um pedido para que vocês assistam. Grande abraço. Tchau, tchau.